Verso 8. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Agora os jovens aqui, as crianças, adolescentes, prestem bem atenção. Olha só, os filhos sábios obedecem aos pais, pai e mãe. E aí Salomão diz que será uma bênção para o filho que obedecer o ensino do pai. O que o filho ganha, o que ele carrega de bênção ao obedecer o treinamento, a instrução, a exortação do pai? Ele tem uma diadema de graça na sua cabeça. Então, o filho que obedece o que o pai ensinou é como um rei, um príncipe. A mente dele é bem formada. Lembra do Salmo 127? Não faz sentido agora? Quando ele pleitear com os inimigos à porta, ele não vai passar vergonha. Ele tem uma mente transformada pela palavra. Ele tem uma mente treinada. Eu lembro quando meu filho era menor e eu sempre gostei de ouvir boas músicas com ele, ensiná-lo a gostar de boas músicas, não só evangélicas. Mostrar a ele que a graça comum está em todo lugar. E aí a gente passando de carro, eu tinha um funk, esse funk ridículo, né? Absurdo que tem aí. E ele, funk na rua, tá, irmãos? Não é no meu carro, não. Vamos explicar. A gente passou e deu para ouvir, estava muito alto. E ele perguntou assim para mim, pai, essa música é de Deus? Eu já sabia que ele ia perguntar isso. Eu disse, não é, filho. Aí eu sabia que ele ia falar, por quê? Ele, por quê? Eu falei assim, porque, pensa comigo, essa música tem um ritmo bonito? Não. Não tem uma letra feia? Fala coisas feias? Sim. Essa, a gente estava ouvindo o Alan Jackson. O Alan Jackson aqui, country, é boa a música? É. Então, coisas feias não pertencem a Deus. Coisas que não expressam beleza não pertencem a Deus. Funk não é de Deus. Mas olha que música bonita essa aqui. Bem tocada, bem cantada. Essa música aqui reflete beleza. Então, é uma oportunidade de ensinar, para mostrar que a mente tem que ser criteriosa. Não é colocar os nossos filhos dentro de uma bolha. A bolha estoura. Tem que treiná-los para a vida, para que eles possam pleitear contra os inimigos e dizer, não, eu não faço isso por causa disso. Você já percebeu que hoje em dia não se ouve muito mais falar assim, meu pai me ensinou isso. É difícil encontrar alguém falar isso. Antigamente era tão comum, né? Meu pai me ensinou isso. Minha mãe ensinou tal coisa. Hoje não é muito comum mais. Por quê? Porque não está ensinando mais. Então o que o jovem tem que fazer aqui? Ele tem que honrar o pai. E honrar o pai é obedecer na ausência do pai, o que ele ensina. E aí então ele diz que é a coroa de diadema. Essa ideia de coroa aqui é vitória sobre os inimigos, é poder e vida, é prestígio e status social elevado. Ou seja, o filho ou a filha que obedece o pai e honra é alguém que vai ter destaque na sociedade e na cultura. É alguém que vai ser abençoado em tudo que ele fizer. É isso que o texto está dizendo. Ele tem uma coroa na cabeça. Ele é um príncipe, ele é filho do rei, não no sentido neopentecostal. Ele é filho do rei, no sentido de que ele pertence ao Senhor e deve honrá-lo com a sua vida. 5 minutos, vamos lá, rapidinho. A bênção daquele que ouve a instrução da mãe. O que acontece com aquele que ouve a instrução da mãe? Tem o que, irmãos? Colares no pescoço. Veja, na cabeça é a coroa, no peito, no coração, são os colares. Isso tem a ver com a ideia de proteção. Quando a mãe fala assim, olha, não volta tarde, fulano, não anda com ciclano, não faz tal coisa. E aí o filho vai e desobedece, o que geralmente acontece? Coisas ruins. Mas quando ele vai lá fazer, e ele lembra, minha mãe falou para não fazer isso. Aí ele é protegido. Às vezes ele deixa de ir para um lugar que vai acontecer coisas terríveis, Deus o protege. Então a instrução da mãe protege o filho do mal.
Por quê? Porque ele carrega no coração. Ele carrega o treinamento que o pai deu na mente, e ele carrega no coração a instrução que a mãe deu a ele, o conteúdo que a mãe deu da escritura, dos conselhos, das orientações, e ele vai lembrar disso, e quando ele lembrar disso, mesmo depois de mais velho, ele vai aplicar a sua vida, e ele vai entender, principalmente quando ele se tornar pai ou mãe, aí sim vai lembrar e entender o que o pai e a mãe ensinou corretamente, e vai fazer a mesma coisa. Vai ensinar do mesmo jeito, porque aprendeu com o pai e com a mãe. Então, coroa e colares, cabeça e coração. Cabeça, o pai. Emoções, maturidade emocional, a mãe. Não combina certinho? Pai e mãe. Você não pode terceirizar. Vou falar à noite sobre isso. Você não pode terceirizar a educação dos seus filhos com a escola dominical, seja com quem, com o avô, com a avó. É você que tem essa obrigação. E os jovens aqui, não vai dar tempo, mas depois leia o capítulo 7. A sabedoria diz que observou lá um jovem, esse filho meu aqui, lá no capítulo 7. Dá para um pouquinho? Suportam aí mais uns minutinhos aí para eu terminar essa parte? Está acabando. Lá no capítulo 7, olhem, abram aí, irmãos, por favor. Só para eu falar bem, de forma bem prática. No capítulo 7, a partir do verso 6, você tem a sabedoria observando como se estivesse da janela um jovem que ia para um lado e para o outro, subindo e descendo. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Então é um jovem sem juízo aqui. Ele ia e vinha na rua, igual aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, acho que de Guarulhos deve ser a mesma coisa. Aqueles jovens à noite ficam subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Você fala, está indo para onde? Sobe, desce, sobe, desce, sobe. Esse jovem está lá, sobe, desce, dando oportunidade para quem? A mulher adúltera, que está lá na espreita. Veja, lembra da antítese que eu falei no início? Agora a mulher adúltera está buscando oportunidade. E aí ela vai e o seduz, como a gente pode observar aí. Eu vou só citar os versos para você acompanhar. No verso 11 e 12, diz que ela está à espreita, de todos os lados, buscando a sua vítima. Ela é sagaz. Ela é igual a serpente lá em Gênesis 3. Ela está buscando a oportunidade. Aliás, é o próprio diabo mesmo aqui, metaforicamente. O verso 13 ao 18, diz que ela faz o quê? Ela chega nele e beija. Chega nele, já o beija sem pudor nenhum e o convida para ir para sua casa para praticar adultério. Ela era casada, mas se prostituía. Verso 19 a 20, diz que ela engana com falsas colocações, dizendo que o marido saiu e não vai voltar ali, pode ficar tranquilo. E o jovem sem juízo vai no conselho dela. Só que no verso 21, diz que ele é seduzido por muitas palavras. No verso 22 ao 23, diz que ele segue como um boi ou cervo que vai para o matador, porque o marido volta e leva uma flechada dele. Então ele é levado para a morte pela mulher adúltera. Jovens, crianças e pré-adolescentes, né? Tem que falar pré-adolescentes e adolescentes, senão ficam chateados. Vocês serão o tempo todo tentados a desviar-se do que seu pai e a sua mãe ensinam e do que a Bíblia ensina, por seduções do mundo. E sabe onde mais acontece isso? No TikTok. Eu não tenho essa porcaria no meu celular. Mas essa porcaria nem na China é permitido, que eles que inventaram. Eles não deixam os jovens deles terem TikTok porque não alienar eles, mas os jovens brasileiros gostam demais. Sabe onde você vai ser alienado da realidade? É na internet. Porque não há critério ainda na mente de uma criança, de um pré-adolescente, de um jovem, para julgar o que é certo. Até os adultos sofrem tentações nesta área para se disciplinar. Você imagina a mente de uma criança, a mente de um pré-adolescente, de um adolescente, de um jovem. O cérebro humano só amadurece a partir dos 25 anos de idade. Não tem nem maturidade física ainda. Só tem tamanho. Então,
mais uma responsabilidade nossa de supervisionar tudo isso. Tem que se usar, sim, dentro de uma normalidade, porque não é para alienar da realidade, mas com critérios. E o que mais tem acontecido é de alienar os jovens da verdade, seduzi-los. É constatado por pesquisas que 30% dos jovens que entram na faculdade são cristãos. Desses 30%, mais de 70% desviam-se da fé na universidade. E uma das razões é que em casa não aprendeu a pleitear contra os inimigos. Os pais não acompanharam o estudo na escola, conteúdo, a didática, o ativismo dentro das escolas. E outro é que nós precisamos remodelar a escola dominical. E outras coisas precisam ser feitas para treiná-los. O fato é que eles já vão preparados para serem desviados da verdade. Pouquíssimos sobrevivem diante disso. Então, a sedução com muitas palavras, com muitas promessas, ocorrem por meio dessa mulher adúltera, que ao contrário da sabedoria, é para fazê-los desviar-se da verdade. E aí com falsas promessas, mas que na verdade levam para onde? Para a morte. A sabedoria leva para a vida, para a bênção. A sabedoria é Cristo. E nele se encontram, como Paulo disse, todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Finalizando e aplicando. O livro de Provérbios nos ensina sobre a importância da figura paterna na formação do caráter do filho e da filha. Infelizmente, muitos homens crentes estão ausentes em relação ao seu papel de pai no lar. Não se ouve mais, como eu disse, meu pai me ensinou. Isso tem que voltar a acontecer. Segundo, nós aprendemos que a mãe auxilia na educação dos filhos. Quem é o líder? É o pai. Ela auxilia na educação dos filhos. Ela complementa nas habilidades que o pai não tem. E essa relação entre os dois é a maneira como Deus utiliza para educar nossos filhos de forma correta no dia a dia. O filho, conforme Provérbios, o filho meu, deve honrar os seus pais por causa do Senhor. Se os pais têm que ensinar por causa do Senhor, do temor do Senhor, os filhos têm que obedecer por causa do Senhor. E fazendo isso, eles devem entender que Deus vai abençoá-los, Deus vai honrar. Serão abençoados, como Daniel foi na Babilônia e os seus amigos. Serão abençoados, não importa a idade, Deus vai abençoar. Por quê? Porque aquele que ouve a palavra de Deus, conforme Deuteronômio 28, e as cumpre, as bênçãos alcançarão. Não é isso que diz lá? As bênçãos te alcançarão. Você não toma posse da bênção, ela toma posse de você. Isso que está lá em Deuteronômio. Mas se você desobedecer, também as maldições alcançarão. Elas vão tomar posse de você nesse sentido. Elas vão se agarrar em você, as consequências virão. Então, o filho que obedece o pai e a mãe por causa do Senhor, bênçãos virão sobre a sua vida. Casamento abençoado, família abençoada, trabalho abençoado. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter perdas. Lógico que vai. Mas ele vai passar por tudo isso porque tem uma coroa na cabeça e um colar no coração. Mente, razão e emoção, guiado pelo Senhor. Então, o que eu quis trazer aqui, concluindo, é que a maneira pela qual nossas famílias podem ser abençoadas é obedecendo a palavra de Deus. Nós orgulhosamente falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas será que tem sido mesmo? Então comece a perguntar se realmente a Escritura tem sido a autoridade final na sua forma de pensar, ou se é o que você acha que tem que ser, ou o que você faz. Que nós possamos aprender com a Escritura e entender o que ela nos ensina. E nossas famílias serão
abençoadas cada vez mais.